A gente está nesse episódio 10 dessa série de transformação pessoal e a sessão 7, como fazer que o ato de ouvir seja uma coisa divertida. Esse é o tema aqui hoje. Escutar é uma habilidade bastante enganosa. Isso principalmente porque parece que não tem nenhuma habilidade envolvida na hora da prática ali de escutar. Só que quando se trata dos nossos relacionamentos com os outros, talvez essa seja a habilidade mais importante de todas. Quer se relacionar bem? Aprende a ouvir. E olha, não é mole. Além de ser fácil de fazer, é fácil de negligenciar. A gente vai tratar de 3 tópicos aqui nessa sessão. O primeiro deles é que a gente cria as outras pessoas através de como a gente escuta elas. O segundo tópico, ele trata de que quando se trata de relacionamentos, se você está jogando para vencer, você já perdeu. E o terceiro tópico que a gente vai falar hoje é que você pode entreter os seus pensamentos sobre os outros, ou você pode deixar que os seus pensamentos sobre essas pessoas te entretenham. Vem comigo. Vamos para o primeiro tópico então. A chamada é: a gente cria as outras pessoas através de como a gente escuta elas. É uma afirmação ousada, concorda comigo? Bastante ousada. Só que o que eu quero dizer com essa afirmação? Claro que eu não estou sendo literal quando eu falo isso, né? Eu só criei uma pessoinha nesse mundo até hoje, né? E nesse momento desse vídeo está com 9 meses, né? E eu te garanto que não foi ouvindo a minha esposa para criar ela no mundo. Não. O que eu quero dizer é que da mesma maneira que a gente tende sempre a enxergar o que a gente está procurando, a gente quase sempre ouve, escuta o que a gente está procurando escutar. Isso cria uma espécie de profecia autorrealizada, né, em todos os nossos relacionamentos. Se eu estou atento em escutar a minha pessoa amada, eu vou ouvir essa pessoa amada. Se eu estou atento, procurando escutar por aquela pessoa ranheta, chata, que perturba o tempo todo, eu vou ouvir essa pessoa também. Foca a tua atenção em escutar teu filho amável e ele vai ser obrigado a responder. Quem vai aparecer vai ser esse filho amável. Ele que vai falar contigo. Agora, foca a tua atenção em escutar aquele adolescente irresponsável e indolente, né? Respondão, que certamente ele vai estar lá. Isso funciona porque o nosso relacionamento com outras pessoas acontece quase que inteiramente dentro das nossas cabeças. Lembra que quando você pensa sobre pessoas, você não está de fato pensando sobre verdadeiramente essas pessoas, sobre eles, né? Você está pensando sobre uma representação deles na tua própria mente. Como um ícone, sabe, ali no computador que você tem. Você na prática está recriando eles na tua mente. E você está deletando, distorcendo, generalizando algumas das características deles, né? Enquanto você faz isso. Em determinado momento, a gente decide o que as pessoas são de fato. Daí em diante, a gente mantém eles nas nossas mentes como uma persona fixa. A gente foca a nossa atenção em escutar a pessoa que a gente espera ouvir. E filtra qualquer outra coisa ali, né? Que não se encaixe com o personagem que a gente criou para aquele indivíduo ali. Mas aí veio uma pessoa, né, uma determinada senhora, né, e me questiona assim: Carlos, é o seguinte, você então está dizendo que eu estou criando meu marido como um pé no saco, mal-humorado, temperamental que ele é? Você está dizendo isso para mim, Carlos? Aí eu respondo: sim, definitivamente. Você está realmente criando. Mas aí eu ainda pergunto o seguinte: como é que isso que você tem feito tem funcionado para você? Quando se trata de experimentar bons relacionamentos, a coisa a ser lembrada é a seguinte: existem 4 de vocês em cada dupla, né? Tem grupo de relacionamento, tem 4 pessoas na verdade, 4 de vocês. E 2 de vocês estão um no caminho do outro, estão atrapalhando. E daí, isso aí decorre uma pergunta: como é que se faz para a gente se conectar e não rolar essa briga entre os 2 que estão ali também? 2 dos 4. Tem uma história da Marilyn Monroe. Ela nasceu com o nome de Norma Jane Mortensen, né, o nome de batismo dela. Que ela estava andando na cidade de Nova York com um amigo dela. Essa história é muito boa. Quando esse amigo comentou sobre
quanto que era maravilhoso, que ele conseguia andar com ela ali, né? Ela estava ali em Nova York andando anônima em público, sem estar disfarçada propriamente, né? Tava reservada, mas não assim. Ele perguntou isso pra ela, ela falou, é porque eu tô andando como Norma Jane. Se eu estivesse andando como a Marilyn, todo mundo ia me notar. Pô, lógico que o amigo dela ficou incrédulo, né? Aí ele encorajou ela, pô, né? O Norma, né? O Marilyn, sabe como é que ele chamava ela? Faz aí tua mágica aí, entendeu? Aí ela tá bom. Naquele momento a Norma Jane se transformou na Marilyn Monroe, a estrela de cinema. Parecia que uma energia começava a irradiar dela, né? Quando ela entrou nessa personagem. Aí em minutos ela estava cercada ali de fãs pedindo autógrafo, não conseguia nem mais andar, né? E para você que se deu por gente só depois do smartphone, autógrafo é um negócio que fazia antes de inventarem a selfie com o famoso, tá? O negócio você escrevia o nome no papelzinho da pessoa, escrevia o nome da pessoa, é o famoso. Então o que aconteceu ali com a Norma Jane, no final da história, né? Que mudança mágica foi essa que transformou uma mulher anônima em uma estrela de cinema em questão de segundos? O que foi isso, afinal? Uma mulher chamada Percy Rodenberg, uma coach de voz famosíssima e professor de teatro na Inglaterra, junto com um trabalho lá com a Companhia Real de Shakespeare e com o Teatro Real Nacional de Londres, ela também ensina voz, né? Voz. Ela escreveu um livro chamado O Segundo Círculo. Né? Ela escreveu esse livro sobre esses assuntos aí. E nesse livro ela descreve esse fenômeno que aconteceu com a Marilyn, ela descreve esse tipo de fenômeno, ou a Norma Jane, sei lá, em relação a 3 círculos que ela escreve, né? Ela descreve o primeiro e o terceiro, pulando o segundo antes de escrever esse segundo círculo no final. O que é o primeiro círculo? É o círculo da introspecção. É um lugar onde a tua energia ela mal se estende além dos seus limites, ali, do teu próprio corpo, né? E nesse círculo, o seu foco está voltado para dentro. E é mais provável que você se veja perdido nos seus pensamentos e ouvindo aquela vozinha, sabe, dentro da tua cabeça, voz mesmo interna, né? Mesmo com a vida rolando ao teu redor. Você meio que está distraído dentro da tua própria cabeça. Né? Falou do primeiro círculo, vai para o terceiro círculo, que é o círculo da agressão. Primeiro a introspecção, terceiro é a agressão. É um lugar em que a tua energia ela se torna uma arma a ser usada para seduzir, para intimidar ou para impor a tua vontade sobre as pessoas do teu redor, para ajudar você a controlar, que está fora do teu controle no princípio. Né? Ele também serve como escudo isso, para proteger teu ego, né? Criando um fosso ao redor do castelo ali, né? Do seu ser, né? Do seu ser, um fosso ao redor do seu ser, que é frequentemente impenetrável até para aquelas pessoas que você gostaria de convidar para entrar no teu castelo. Tá? Aí, se a gente falou no primeiro, no terceiro, falou do primeiro, do terceiro, e agora do segundo, que é o círculo da conexão. A tua energia ela sai, mas ela volta para dentro nesse círculo também. Esse segundo é o círculo de estar junto, estar presente com. O que você quer que você, né, que você esteja realmente conectado ali é com o que você está presente para. E se isso for um outro ser humano, um grupo de seres humanos, eles vão estar fascinados com a sua simples presença, né, tão fascinados com a tua simples presença, quanto você vai estar fascinado com a presença deles também. Isso é a conexão real. Todo mundo se fascina ali um com o outro. Estar presente para. Eu experimento isso aí o tempo todo com o público, né, no palestra e tal, faz parte do meu trabalho. E de alguma maneira eu consigo me apaixonar por uma sala de estranhos, simplesmente porque eu estou sendo presente com eles ali. Tão despido ali, honesto, quanto eu sei ser, né? Quando eu não faço isso, ou porque, sei lá, eu posso estar muito nervoso, acontece. Eu posso estar muito confiante também, ou distraído até. Eu ainda consigo agitar o meu caminho ali para uma conversa no terceiro círculo. Só que eu falo sobre o assunto do terceiro círculo, mas eu não me conecto, né? Só que eu perco a intimidade, a magia e a conexão. Né? Não rola essa conexão. Nesse caso, o ato de falar ele vira só um trabalho. Né? E apesar das audiências poderem até gostar, né? Pode até vir a gostar do que eu tenho para dizer, a experiência que eu tenho para oferecer ela vai ser consideravelmente mais limitada. Né? A conexão é muito importante. Mexe muito no tipo de trabalho que eu faço, mexe no meu nome. Essa qualidade de conexão que faz com que o amor romântico seja uma coisa tão intoxicante, né? Seja tão intoxicante. E é o que permite que quem foi pai recentemente, como eu, né? Que fique encarando os olhos do bebê ali, da bebê, no caso a minha bebê, por horas ali, sem cansar. A gente fica ali encantado, só presente para ela. Simplesmente estar com alguém em um estado de completa presença é um dos presentes mais mágicos que nos é dado na vida. E é um presente que é mal recebido pela maioria de nós. Porque a gente acha que não tem papel na chegada desse presente, mas tem, é um papel muito importante. Para você se conectar mais inteiramente,
Tenta fazer esse exercício aqui que eu vou te descrever agora, tá? A fonte é o supercoach Lee Glittenstein. Ele escreveu um livro chamado Be Heard Now, Seja Ouvido Agora. Acho que não tem tradução em português. Lembra de pegar aquele papel e caneta, ou a forma que você prefere aí para anotar, tá bom? Eu vou dar os passos, você anota, depois você faz com calma o exercício, tá? Por causa da fluidez aqui do discurso. O exercício ele se chama estar presente com alguém. Tá? O primeiro passo é você tomar alguns instantes para se autocentrar. Calma, respira fundo. Tá? Para isso, a boa é você dar 3 respiradas. Não, dessas bem fundo. Elas fundas e suaves, com seus olhos fechados, né? Mas calma, continua lendo. Simplesmente para você estar presente com você mesmo. Anota primeiro para depois fazer. Isso é importante. Tá bom? Foi? Fez isso? Então, a gente vai para o passo 2. Anotando aí. Agora, eu quero que você vai precisar abrir os olhos e escolher qualquer objeto que tiver no ambiente ao teu redor aí. Escolhe um objeto aí, tal. Toma um minuto para estar presente com esse objeto. Ou seja, eu quero que você se permita tornar completamente presente com ele, como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Compreende isso? Olha para o objeto, ele é a coisa mais importante do mundo, fica presente com ele. Te ajudar. Uma maneira de fazer isso através do que essa Patsy Rodenburg através do que ela chama de respirar na coisa. Imagina que você está alcançando, né, conectado diretamente com esse objeto, junto com a sua respiração, você está respirando junto com a coisa, né, se conectou ali. Quando você pegar o jeito, você vai sentir uma sensação de estar completamente presente com essa coisa. Vai ser como se você e o objeto estivessem realmente conectados de alguma forma. Beleza? Vamos seguir. Terceiro passo. Agora a gente vai para o terceiro e último passo aqui. Acho que é o último exercício. Vamos lá, vamos seguir que eu vou lembrar. Quando você estiver familiarizado com como é a sensação de estar presente com o objeto, tenta fazer esse exercício com um amigo. Ou até com o seu cachorro, com o seu gato, né? Mas de preferência com um amigo. Você vai poder combinar uma coisa com ele. Apenas toma um tempo para você se centrar. Você e teu amigo, ele tem que se centrar também, entendeu? E simplesmente vocês dois têm que estar um presente com o outro, tá? Faz isso sem palavras, sem dizer nada, sem esforço. Não se preocupa se isso parecer esquisito ou desconfortável de primeira, faz parte. Você vai superar isso e vai rolar uma sensação doce de conexão na qual você vai chegar, né? Na qual você vai chegar ali, uma sensação na qual você vai chegar, que vai valer totalmente a pena. Assim, calma, tem realmente mais um passo, não era o último, o terceiro. O quarto passo é o seguinte, é o último agora, né? Permite a si mesmo experimentar como é estar presente com o resto das pessoas do teu mundo. Não tem exercício formal aqui nesse quarto, é por isso que eu me confundi. Não é uma coisa formal. Você vai levar isso e estender para a sua conduta. Conforme você for ficando acostumado em estar completamente presente com os outros, isso vai naturalmente começar a se infundir nos seus relacionamentos. E vai começar a ampliar a sua presença no mundo. Aí você vai vir, né, nos meus vídeos ali me agradecer. Fala, caramba, realmente fez diferença. E olha, não negligencia, faz muita diferença. Claro que você não tem que estar presente com todo mundo, ninguém está falando de ser obrigado a estar presente com qualquer pessoa, com todas as pessoas. Mas não é legal você saber que se você quiser, você pode estar? É uma habilidade, uma competência. A gente acabou esse exercício de estar presente aqui. Vamos seguir adiante aqui então nessa sessão, tá bom? Pensa ter anotado aí, qualquer coisa volta o vídeo. Então vamos lá. Um dos maiores desafios dos coaches iniciantes, o pessoal que começa a fazer o que eu estou fazendo, não é fácil isso, é o de se tornar consciente dos próprios pressupostos inconscientes, os filtros, os hábitos, sabe? De como cada um desses aspectos ele impacta no processo de coaching, né? Como o processo impacta, né? O resultado que eles são aptos a produzir com seus clientes. Isso que me importa. O que eu particularmente acho mais importante é se buscar se tornar consciente de como que se escuta habitualmente. Tem que perceber o meu próprio nível de habilidade de escutar. Independente de quem se está ouvindo ali na hora. Se são clientes, professores, colegas, filhos ou até a si mesmo, inclusive. Isso é parte muito importante. Autoconsciência, né? Ouvir a si mesmo. Vou dizer 3 das distinções mais comuns que as pessoas fazem. 1. Escutar por alguma coisa versus escutar alguma coisa. Vou explicar depois com calma. Né? Tem uma piada antiga sobre um terapeuta que ele trabalhava sobre uma teoria que todos os problemas podiam ser traçados de volta lá para sonhar com um peixe, né? Um paciente ele veio reclamando sobre uma falta de interesse de fazer sexo com a esposa e tal. Aí rolou um diálogo entre os dois aí, o diálogo foi assim, o paciente chega pro doutor lá, pro psiquiatra e fala:
doutor, a minha mulher e eu não estamos dando muito, a gente não está se dando muito bem, sabe? Na cama ali, a gente não está tendo muito fogo, né? O casamento está meio complicado, está meio morno. Entre a minha agenda cheia de trabalho e ela lidando com as crianças, eu sinto que a magia está meio que acabando, estou preocupado com isso, doutor, me ajuda aí. Eu, doutor, então me fala, você sonha em algum momento? Né? O paciente, ué, peraí, eu sonho sim, com certeza, claro que eu sonho. Aí o terapeuta, então conta pra mim o seu sonho mais recente, então, por favor. O paciente responde, bem, deixa eu pensar, eu não lembro direito, eu acho que eu tava, sei lá, andando na rua da cidade, tinham vários prédios altos, mas não tinha nenhuma pessoa na rua. Então, cara, não teve dia. Tava chovendo nesse dia. Aí ele fala assim, pensou assim, será que tava chovendo, será que não tava? Eu não tenho certeza, mas talvez pudesse estar chovendo, talvez estivesse chovendo. O terapeuta fala, então havia poças. O paciente, se eu falando assim, eu imagino que se estava chovendo, poderiam haver poças, claro, poderiam. E eu, olha só, eu para o terapeuta, né? Eu estou apenas especulando aqui. Poderiam haver peixes nessas poças? Aí o paciente, é uma ilação distante, mas uau! Imagino que sim, pudessem ter peixe na poça, porque não teria, não faz sentido. Aí o terapeuta, como eu suspeitava, peixe no sonho. Uma parada meio estranha, né? É interessante. Enquanto a maior parte dos nossos vieses, ali são viés, né? Enquanto a maior parte dos nossos vieses não são tão óbvios assim, e não parecem tão bobos, né? Pelo menos pra gente, o ponto é que se você está escutando por alguma coisa específica, você vai tender a encontrar essa coisa específica. Escuta por hesitação na voz do teu parceiro e BUM! Tu vai pegar ele mentindo pra você. Fato. Escuta por sinais de alerta, né, de problemas no teu relacionamento, e aí, antes que você se dê conta, esses problemas vão estar em tudo quanto é lugar. Tá vendo como é que você cria a coisa? Como é que você cria aquela situação, aquela pessoa? Então, o problema não tem tanto a ver com o que você está escutando por, mas com o que você vai perder ao escutar por isso. Seja o afeto na voz da sua ou do seu cônjuge, o olhar de amor nos olhos deles, ou a tristeza no coração do seu filho, da sua filha, quando ele estiver contando o que aconteceu na escola hoje. Você não vai ouvir, você não vai perceber isso, vai deixar passar. Caso você esteja procurando com afinco por outra coisa, você deixa isso passar. Você está fadado a perder de fato, tá? Porém, assim que você expandir a sua paleta de escuta, sabe, você vai ser apto a ouvir mais e mais. Eu não estou dizendo que você não deve jamais escutar por qualquer coisa. Faz parte. Um dos filtros que eu descobri ser bem útil como coach, né, como profissional de coaching, é o de escutar a linguagem literalmente. Significa dizer, tomar o que os outros dizem como uma representação literal do que está acontecendo nas mentes deles, da representação mental que eles criam na cabeça deles. Por exemplo, um cliente uma vez, essa aqui é muito boa, ele veio dizer que ele sentia como se as dívidas dele estivessem pressionando ele e que as finanças dele estavam tão apertadas que, vez ou outra, ele sentia dificuldade de respirar. Olha só, interessante, só a imaginação, como é que eu fico? Eu pedi para ele que ele visualizasse, me descrevesse, claro, resumidamente, as próprias finanças e notasse onde no mundo interior dele que ele estava vendo elas. Certamente as imagens deles eram panoramas envolventes que cercavam ele e que literalmente se pressionavam contra ele. Olha só, interessante. Quando eu pedi a ele para desembrulhar esse panorama e deitar ele no chão, ali embaixo dele mesmo, sabe? Ele imediatamente começou a respirar com mais facilidade. E relaxou. Né? Às vezes é uma coisa muito séria, como é que às vezes a gente lida com a situação da forma muito simples. Quando ele encolheu esse panorama para o tamanho de uma folha de papel, ali ele saiu dali, já apareceu outra pessoa, já sabia o que fazer. Ele ficou quieto por alguns instantes, aí depois ele me falou assim, é isso, pô, eu consigo lidar com isso? Aí ele, não, você merece seu dinheiro, Carlos. Da mesma maneira que quando a pessoa que faz uma trilha na mata, descobre que a cobra que ela estava se escondendo era só um pedaço de corda enrolada, ao mudar as imagens dele, ele foi capaz de dar a si mesmo uma nova perspectiva de mais poder sobre os problemas dele. Assim que funcionou ali a situação. Mudança de perspectiva. Nível 3. Lembra disso, né? No coaching nível 1, nível 3, eu falei nisso e tal.
Eu vou te falar agora sobre alguns dos padrões mais úteis que vinham aparecendo no meu trabalho com pessoas nesse sentido. São as frases quase que estão em forma de chavão, né? Uma frase chave mesmo, que eu fico ouvindo, né? A primeira delas é assim: eu simplesmente não consigo me ver fazendo isso. Eu não me vejo fazendo isso, né? Vem assim muitas vezes. Tomando o significado disso literalmente, essa frase significa que você não consegue criar uma imagem mental ou uma cena de você fazendo o que quer que você esteja sendo, debatido, né? Que esteja sendo debatido ali na hora. Uma vez que você consiga criar essa imagem interna, você vai frequentemente, né, achar mais fácil seguir adiante. Vou para outra frase aqui. A frase seria: isso é um problema para mim. Isso é um problema para mim. Né? Se você escolher a representação da situação, ela ainda parece tão grande assim? Será que ela parece tão grande assim? Se você fizer dela menor e menor, até que ponto ela ainda parece ser um problema? Outra frase aqui também, chavão dessa, pô, eu tô travado, tô empacado, travei. Né? Isso é clássico, todo mundo fala isso, muito comum. O que te faz saber que você tá travado? Travado com o quê? Né? Travado em quê? O que você quer usar para se destravar? Quais partes da sua vida, do seu trabalho, né, do seu relacionamento estão fluindo, de fato, estão funcionando, fluindo? E se você ampliar esse fluxo, quanto isso seria suficiente para te destravar onde você está travado? Vamos para outra frase aqui. O futuro parece sombrio. Nossa, medo do futuro, né? Do que pode acontecer. O que acontece se você se animar? Você ficar animado, empolgado? Faz as suas imagens internas grandes e ousadas. Aquilo que você quer aparecer muito. Coloca lá dentro algumas imagens de coisas que você adoraria ver acontecer. E vê só o que acontece. Faz uma coisa. Faz uma frase aqui, né? É assim: eu estou pendurado por um fio. Estou, né, na beira aqui, estou quase não suportando essa situação. Na verdade, uma linha de aço entrelaçada, ela é notavelmente forte. Fora isso, se você amarrar ela na cintura e se envolver totalmente com os seus desafios, pode ser que sim, que você simplesmente descubra que gosta da escalada que você está fazendo. Não é verdade? Não faz sentido? Então a gente fechou essas frases aqui. Eu vou te passar agora alguns exercícios para que você possa brincar com isso, com essas frases, com essa coisa toda de linguagem literal, de procurar pela coisa literal ali, de uma maneira independente. Vou te dar uma habilidade aqui. Tá? O nome desse primeiro exercício aqui, é Escute a Linguagem Literalmente. Anota aí o espaço mais uma vez, lembra de anotar o espaço antes de sair fazendo, para o timing aqui, vai ser melhor para você, tá bom? Os passos são os seguintes: o primeiro é, vai em cada um desses exemplos que eu te dei aqui agora. Foram 5 padrões que eu acabei de explicar, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. O primeiro é, eu não me vejo fazendo isso, né? Não me vejo fazendo isso. O segundo é, isso é um problema para mim. O terceiro é, eu tô travado. O quarto é, o futuro parece sombrio. E o quinto é, eu tô pendurado pelo fio. Volta neles, tá? Voltou neles, tá? Eu quero que você tente esses padrões de fato na sua vida. Vou te dizer como, calma aí, tá? Para fazer isso, considera essas duas questões aqui, ó. Vou te botar uma letra A e a letra B, né? Questão da letra A. Existe alguma coisa que você não consegue se ver fazendo, que pode ser que você goste de fazer? Você não consegue se ver fazendo aquilo, mas pode ser que você goste de fazer? Se sim, vai em frente e faz uma cena mental de si mesmo fazendo essa coisa, até que ela pareça normal, natural. Faz isso lá. Essa é a primeira questão, a letra A. E a letra B, para te ajudar ainda aqui. Existem quaisquer grandes problemas na sua vida? Se sim, encolhe esses problemas e nota quais novas ideias te vêm na cabeça. Tá bom? Beleza. Acabou a letra A, letra B, vamos para o segundo passo agora. O segundo passo é, só para você se entreter, para se divertir, essa semana agora, foca em escutar pela linguagem literal das outras pessoas. Nota quantas vezes as pessoas estão te dizendo exatamente o que está acontecendo no mundo interior delas. Você vai ver que é muito interessante isso. E vamos para o terceiro passo então aqui, vai ser bem simples, né? O passo 2, vamos para o terceiro passo. Se você estiver disposto a um desafio mais interativo, pergunta para as pessoas o que elas estão vendo na mente delas em relação ao que elas estão te dizendo em voz alta. Né? Você observou a literalidade? Pergunta para elas isso. Enquanto algumas pessoas vão se perguntar o que você quer dizer, a maioria vai simplesmente te dizer exatamente
como é que elas estão representando o mundo delas na própria cabeça, na própria experiência. Beleza? Vamos seguir então aqui. Com esse exercício aqui, eu completo essa primeira distinção, né? Distinção que as pessoas fazem com relação ao ouvir. Foi a distinção entre escutar por, buscando alguma coisa, né? Escutar por alguma coisa, versus escutar de fato alguma coisa, só escutar alguma coisa. Agora a gente vai para a segunda distinção aqui. Essa segunda distinção é entre escutar a voz de dentro da cabeça versus escutar a outra pessoa. Para pensar aí e me diz quantas vezes você já fez aquela cara de pode falar que eu estou ouvindo, pode falar que eu estou ouvindo aqui, fala aqui para mim, fala que eu estou ouvindo. Né? Enquanto você fica murmurando, na verdade, né, para você mesmo, dentro da tua cabeça ali, internamente. Eu não acredito que esse imbecil tá repetindo essa ladainha pela milionésima vez. Tá ali, pode falar, né? Eu não acredito que ele tá falando isso. Será que ele nunca vai aprender, cara? Que tá parado? Que dia é hoje? Pô, dia hoje é dia, tá. Será que é terça? Será que hoje estreia aquela novela nova? Não, sexta, aquela novela nova e tal, não sei o quê. E o cara tá falando lá, né? Como você já deve ter notado, quando a gente é pego pelo nosso diálogo interno, a gente não apenas perde a noção do que a outra pessoa está falando, como a gente perde completamente o fio da meada junto. Ainda assim, a maioria de nós vai para dentro da própria cabeça enquanto está ouvindo. E a gente faz isso visando formular uma resposta para o que está sendo dito pela outra pessoa. Já viu aquela discussão que ninguém se escuta? Então, a grosso modo é como procurar a chave dentro de casa porque a iluminação está melhor ali, sabe? Mesmo se você deixou cair a chave do lado de fora da calçada. Né? Qual é o ponto disso aí? Obviamente, né? Não adianta procurar com infravermelho, drone, radar, não adianta chamar a NASA, o Sherlock Holmes ou o Chapolin Colorado que a porcaria da chave não vai aparecer dentro de casa. Se perdeu ela, se ela caiu ali na calçada. Né? Tem que procurar na calçada mesmo, tá escuro, não adianta, é óbvio, né? Pode parecer óbvio agora sim, beleza, mas quando vira hábito e entra no piloto automático, pode ser o começo do fim de uma parte grande dos relacionamentos, tanto de negócios quanto pessoais. Olha como é que é sério isso. Essa é uma besteirinha, né? Então, por exemplo, uma vez eu tive um debate com uma cliente potencial ali que estava tendo problemas com a falta de disponibilidade emocional do marido. Achei um cara de frio, distante, sabe? Parece um cadáver. Ao mesmo tempo, ela também não queria se divorciar. Ao mesmo tempo que ela não queria se divorciar, ela também não queria, né, viver com um cadáver emocional pro resto da vida. Beleza. Quando ela estava explicando todas as maneiras em que o marido dela tinha falta de disponibilidade emocional, eu quebrei o padrão dela, interrompi ela. Cheguei e falei assim, você parece um promotor do MP, sabe? Um promotor de justiça, que faz acusação, né? Fazendo a tua tese de acusação ali. Aí ela parou assim, né? Aí ela ficou toda séria, né? Cheia de pompa, assim, não sabia, meio assim. Na verdade, isso foi só um argumento de abertura. Eu comecei a rir, né? Eu comecei a rir assim, só que ela ficou séria. Aí eu perguntei pra ela se ela já tinha esbarrado com um livro de sedução feminina chamado The Rules, né? Da Arden Way, as regras da sedução. Um livro para mulheres, de sedução, para ensinar as mulheres a seduzirem homens. É um livro famoso aí. Ela respondeu que achava que sim, tinha lido, claro. Aí ela me perguntou se não era um livro que dizia, por exemplo, né, dizia essas coisas como quantos dias tinha que esperar, a mulher tinha que esperar pro cara para ligar pro cara de volta, dizia como quando não dizer eu te amo pro cara e coisa assim. Aí eu falei, pô, é esse mesmo, esse livro aí, confirmei. Aí eu falei para ela que tinha um livro pros homens chamado O Jogo, né? Um livro chamado O Jogo, de um cara chamado Neil Strauss. O livro se chama Style, né? Ele alega como se faz para burlar essas regras, tá entendendo? Muito interessante esse livro, inclusive. O problema com esses dois livros, e de fato, né, qualquer sistema que alega ensinar como vencer o jogo do amor, é o seguinte: quando se trata de relacionamentos, se você está jogando para vencer, você já perdeu. Esse livro, O Jogo, fala isso no final, foi uma experiência do próprio autor, inclusive. A mesma coisa é verdade aqui, não importa quão embasado é o caso que você colocar contra seu marido, falei para a mulher, né? Se você continuar colocando seu parceiro em julgamento, você pode vencer as discussões, pode ganhar a causa, mas no fim você vai perder o relacionamento.
Imagina a reação dela, né? Alguma coisa desse meu papo reto que eu dei para ela aí, acertou ela em cheio. Pau! E aí? Depois ela já ficou com uma voz mais suavizada, aí ela me perguntou, como é que eu faço para parar de fazer isso, Carlos? Eu respondi o seguinte para ela, olha, essa é a beleza da coisa. Você não tem que fazer isso. Tudo que você precisa fazer é reconhecer quando isso está acontecendo e não levar muito a sério. Simples assim. Vai passar. E antes que você se dê conta, você vai estar de volta ao coração de qualquer relacionamento. O sentimento profundo de amor, de conexão, de bem-estar, que faz ser tão legal estar em uma relação de longo prazo, vai aparecer para você. Firme e forte. Ela me ouviu dizer isso e parou para pensar por um tempo assim, por um momento, né? Aí ela abriu um sorriso para mim, né? E perguntou, mas, Carlos, mas e se eu tiver um caso assim muito forte, né? A gente caiu na gargalhada, né? Começou a rir e tal. Aí nessa hora eu fui ficando sério assim, né? Nessa hora eu apontei que em relação ao nosso pensamento a gente tem uma escolha. A gente pode entreter os nossos pensamentos sobre os outros, ou a gente pode permitir que os nossos pensamentos sobre os outros entretenham a gente. É interessante isso? Eu vou te sugerir algumas coisas que você pode fazer para você começar a apreciar os seus pensamentos habituais, ao invés de ser distraído por eles. Tá bom? Distraído por eles. Então, primeiro passo para isso, né? Imagina que você está prestes a entrar em um tribunal para construir o seu caso ali, né, a sua tese, contra as pessoas com quem você está tendo ali os seus problemas ali de relacionamento. Eu te pergunto, de que forma essas pessoas te prejudicaram? Pode escrever isso se quiser. Em que maneiras você foi incompreendido por elas ou difamado por elas? Falaram mal de você. Brinca de esquentar a chapa do teu caso, né? Coloca a coisa escrita ali. Até que ele comece a soar como música sertaneja. Com todo respeito à música sertaneja. Você vai saber que você conseguiu quando a coisa te fizer dar um sorriso ao invés de fazer careta. Quando ficar engraçado, vai estar certo. Você conseguiu. Segunda sugestão aqui de ação é você notar o que acontece com a sua experiência da sua realidade ali, quando você reconhece que não é a outra pessoa, mas que são os seus pensamentos sobre ela que estão te deixando maluco. Isso é bem simples, não é? A gente falou da primeira distinção, que é escutar por alguma coisa versus escutar alguma coisa só. Né? O que mais? A gente falou a gente fez a segunda distinção agora, vamos terminar ela, que é escutar a voz de dentro da cabeça versus escutar a outra pessoa de fato. E a gente vai para a terceira distinção, terceira e última distinção. Né? A gente parte para falar, então, de se esforçar para escutar versus relaxar para escutar. Né? Escutar com força versus escutar relaxadamente, digamos assim. Sabe aquele jogo Pega a Vareta? Né? Se você for muito novo, talvez você esteja imaginando que é algum tipo de aplicativo para o teu iPhone ou para o Android. Não é nada disso, tá? Vou explicar para você que não ouviu falar. Você aí que já ouviu, fica tranquilo. Né? Ajuda aí, um amiguinho. Bom, para você que nunca ouviu falar então, é um joguinho que você tem que jogar as varetas assim, elas se montam numa estrutura, sabe? Né? Você tem que buscar a cor certa, tirada do meio, sem derrubar as varetas. Tem dezenas de varetinhas sem tirar a cor certa. Brincar disso aí exige uma coordenação fina e um foco muito grande. Quanto mais vai se tirando, mais difícil fica de tirar a vareta sem derrubar a coisa toda. Né? O ponto para o qual eu quero chamar a atenção é que é para um fenômeno que acontece quando a gente está ali focado em tirar a vareta sem derrubar as coisas. Né? É muito comum a gente brincar disso e a gente começar a tremer, sabe? Tremer igual vara verde, sem conseguir parar. Esse tremor, ele tem um nome de um fenômeno, né? Um tremor do propósito, que chama. Está tão focado em se esforçar para fazer alguma coisa sem errar, né? Que a gente treina e não consegue parar. De forma simples e direta, os nossos músculos trabalham muito melhor quando a gente não está se esforçando demais para fazer com que eles trabalhem melhor. Simples assim. O que algumas vezes é menos óbvio é que a mesma coisa acontece no nosso ato de escutar. Se a gente fizer força, né? A gente vai, assim, simbolicamente tremer. É mais fácil escutar o que realmente está acontecendo com a outra pessoa quando a gente não está fazendo força para ouvir o que elas estão dizendo.
escutar relaxadamente é mais eficaz. Quando você escuta outra pessoa falando na mesma maneira que você escutaria uma música agradável de fundo, sabe? Relaxa, deixa ela tocar. Aí as coisas vão brotar do nada para você. Coisas que vão acabar sendo chaves para você destrancar, sabe? O que quer que esteja acontecendo de verdade, profundamente com aquela pessoa. Você vai ouvir ela profundamente. Fora isso, quando você aprender a ouvir a si mesmo da mesma maneira, a gente está falando já de uma coisa de autoconsciência, vai ficando bem mais fácil separar aquele seu próprio blá 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 mental, sabe? Da voz, daquela vozinha mansa e delicada da tua verdadeira sabedoria interior. Profundo isso, né? Maneiro. Você agora deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço isso? Tá, calma, relaxa que sempre tem um exercício, né? Você não notou aqui agora? Então, vamos lá. Eu vou te propor outro exercício agora para te ajudar com isso. Vamos comigo aqui. O nome desse exercício aqui é o mesmo que das rádios digitais. Eles usam para essas rádios digitais, elas usam para essas músicas de fundo, né? Eles chamam de easy listening. Se você tiver NetNow, essas coisas assim, você vai ver que tem uma estaçãozinha chamada isso. É o tipo. O primeiro passo desse exercício, tá anotando aí? É você escolher algumas conversas não cruciais, para você poder errar, né? Para usar como experiência de campo nessa semana, primeira semana aqui. E você notar o que puder sobre seus próprios filtros habituais de escuta, sobre seus vieses, sabe? Quando você está escutando alguém, você está ouvindo por problemas ou por oportunidades? Quando você está escutando alguém, você está ouvindo por furos dos argumentos da pessoa ou por aberturas para uma resolução, para um aprendizado mútuo? Quando você está ouvindo, você está ouvindo pelo que elas estão dizendo com as palavras delas ou pelo que elas estão comunicando com o sentimento delas? Vamos ao segundo passo desse exercício aqui agora. Apenas por essa semana, tenta diminuir o volume da voz dentro da tua cabeça quando você estiver ouvindo alguém falar. Nota o quanto você é capaz de escutar mais e se isso faz com que a outra pessoa se sinta ou não ouvida. Terceiro passo aqui. Agora a gente parte para o último passo desse exercício, esse terceiro aqui. Pratique esse easy listening essa semana, ouvindo conforme um aparelho gravador faria. Não existe esforço no ouvir. Apenas deixa as palavras virem e passarem através de você, com nada na sua mente e nenhuma pretensão. Nenhuma pretensão sobre o que você faz ou algo que você não queira escutar. Simples assim. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até que ponto você escutaria a si mesmo? Interessante essa martelada, né? De fazer um vídeo assim interessante. Pratique esse easy listening aí no seu próprio diálogo interno essa semana e descobre o que você puder descobrir com ele. A gente está chegando ao fim dessa sessão aqui. Nela, a gente falou de 3 tópicos. Vou relembrar você do que a gente falou hoje, tá bom? O primeiro é que a gente cria as outras pessoas através de como a gente escuta elas. O segundo tópico foi de que quando se trata de relacionamento, se você está jogando para vencer, você já perdeu. E o terceiro tópico, né, o assunto que nessa sessão, foi de que você pode entreter os seus pensamentos sobre os outros ou você pode deixar que os seus pensamentos sobre os outros entretenham você. Eu espero que você tenha gostado dessa sessão aqui, tá? Vamos em uma próxima, algumas próximas sessões, até 10. Lembra de deixar o teu like aqui e um app no comentário com o braço de força. Até a próxima. Te espero lá.